uma mulher, mãe, professora, há mais de 40 anos e com 36 anos ela foi diagnosticada com TDAH. Nesse ponto, ela pôde entender não só o que passou com ela, mas aquele chamado de impactar a educação de uma maneira muito mais eficiente, muito mais personalizada. Esse é o nosso episódio de hoje. Ei, Desirê. Ei, Desirê. Valeu a pena até botar. Ei, Desirê Cury, tudo bem? Olha que situação. Isso vale, Gil. Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje eu tô com uma mulher incrível, Ludmila Detone. Não vou falar a idade, apenas que tem mais de 40 anos como professora. Só isso. Aí vocês fazem a conta. Ela vem compartilhar com a gente uma história incrível, inspiradora. Mas o que me chamou a atenção foi o impacto que a história dela refletiu no ninho que ela montou, num espaço acolhedor para tratar, eu acho até pesado, né? Para cuidar de crianças atípicas, trazer autonomia, a vida que todo mundo tem direito e às vezes não vou falar negada, mas às vezes cerceada por ignorância, por falta de apoio, de uma rede de apoio. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer e eu fiquei encantada com você sabe, né? Obrigada. Eu falei que eu ia trazer ela aqui porque eu vim conhecer a Casa Ninho e eu fiquei impactada. Achei incrível o trabalho que você desempenha. Mas o que eu queria saber mesmo é da sua história, o seu chamado, o que fez com que você chegasse até aqui. Que você teve que enfrentar muito desafio, né? Muitos. Como educadora. Muitos. Como pessoa, como educadora, como criança. Como é que foi a Ludmila criança? Então, a Ludmila criança foi a Ludmila levada, impossível. Todo mundo que fala, as amigas da minha mãe, que trabalharam com a minha mãe quando eu era pequena, que a minha mãe também é pedagoga, também trabalhava em escola, a palavra que define é levada. Até hoje elas falam, nossa, você foi a criança mais levada que eu já conheci. E aí, hoje em dia minha mãe fala assim, não existia um diagnóstico, né? Então ela falava, eu percebia que você era uma criança diferente, mais agitada, mas várias vezes eu falei com o médico, não tem um remedinho para acalmar ela? Mas era só agitação ou você tinha alguma dificuldade? Não, dificuldade, pelo contrário. Como eu era muito rápida, pegava tudo rápido, aprendia rápido e tudo, esse era um problema, né? Porque a gente tem dificuldade não só quando você vai mais devagar que os outros, mas também quando você vai mais rápido. O mundo está preparado só para aquele padrão, né? Se você sobe é ruim, se você desce também. Então, eu aprendia muito rápido, o professor falava uma coisa, eu falava, mas isso aí não é assim não. Numa época que professor era... E a minha mãe, coitada, quase morria, porque ela trabalhava na escola que eu estudava. Então, você pensa bem, a saia justa que eu colocava ela, entendeu? Mas assim, então, eu fui essa criança que não foi um problema, porque eu não tinha problemas para aprender, né? Porque isso é a grande dificuldade. Pelo contrário, eu tinha uma enorme facilidade, mas era aquela criança que não parava, não podia. Tudo desinteressava? Tudo, não, pelo contrário, eu era muito curiosa. Eu queria ver, eu queria saber, se eu estivesse aqui, eu queria olhar ali, aquela árvore, por que tem tronco, se eu puser o pé ali, será que se eu subir aquele galho me aguenta? Será que... Então, o meu corpo, né, explorava muito, eu era muito agitada, eu queria saber o que tem ali, naquele buraquinho, Nossa, Então, assim... Perrengue. E aí, ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Eu cansava minha mãe, mas depois eu passei a cansar a mim mesma. Né? Porque a gente fica cansado da gente. Você fala, nossa, estou cansada de mim. Porque a sua cabeça não para, seu corpo não para, você está pensando sem parar, você está... E assim, é muito interessante porque eu comecei muito nova no magistério. Eu estudei no Colégio do Carmo, eu me formei no magistério no Colégio do Carmo e eu fui chamada no ano que eu me formei para dar aula no colégio. Então eu comecei com 17 anos. Eu lembro na época, meu pai e minha mãe tiveram que autorizar a assinar minha carteira porque eu era menor de idade, né? Tinha isso na época. E aí eu era uma menina, você imagina, 17 anos.
e com essa cabeça que pensava assim, né? Então, eu lembro, eram 2 turmas, eu era do primeiro ano, eu alfabetizava, né? E a outra professora, coitada. Eu fico pensando assim, como que era a cabeça dela comigo, porque ela era aquela pessoa que eu passava na sala dela, subia com a minha turma, por exemplo, estava todo mundo fazendo um exercício, quietinho, acabava o exercício, baixava a cabeça. A minha turma, estava todo mundo circulando na sala e tal, e põe a cadeira em roda, e fica em pé, e busca isso. Então, pensando na época, quando você entrou no magistério, tinha um padrão, que até hoje ainda tem esse conflito da educação tradicional, né, convencional. Sim. Imagina há 40 e tantos anos atrás isso. Pois é. Então, era um padrão que ela provavelmente devia seguir. E você... Havia permissão de você não seguir esse padrão? Então, você conseguia isso? Mas tinha um bom resultado, né? Então, de uma forma ou de outra, as minhas crianças, além de aprender, elas gostavam de mim, né? Porque eu ia com violão. Tia, hoje vai ter música no fim da aula. Tia, hoje... Então, aquilo motivava, né? Então, eu tinha um resultado, que era o que as pessoas buscavam. Mas eu lembro direitinho, gente, da irmã diretora da escola, eu sentada com as crianças no pátio, embaixo do árvore, ela falava assim, minha filha, por que você não senta com as crianças na sala? Tipo assim, por que você não faz igual todo mundo? Você sempre foi de romper? Eu sempre fui. Eu sempre fui. A educação te chamava? Então, me chamou muito, né? Porque a minha mãe era educadora, né? E a minha mãe tinha umas coisas muito interessantes, porque ela falava assim, minha filha, às vezes eu pedia pra gente fazer alguma coisa na rua pra ela e tal, e a gente não cumpria do jeito, ela falava assim, deixa eu te falar uma coisa, você é uma pessoa tão inteligente, mas inteligência não é pra escola, inteligência é pra vida. A inteligência que a gente tem que servir pra gente ter uma vida melhor, mais legal, mais... Então, isso foi uma coisa que ficou germinando ali na minha cabeça. Inteligência não é da escola, inteligência é da vida. Então, eu pensava isso com as minhas crianças, né? Que sentido faz a criança saber fazer conta, mas não saber amarrar um sapato, por exemplo? Não saber escovar o dente sozinha, não saber... Então, naquela época, a gente já fazia coisas que não usava na escola, né? Vamos fazer um campeonato de quem amarra sapato mais depressa. Quem não sabia amarrar, aprendia de um dia para o outro, porque não queria ficar para trás, sabe? Então, esse tipo de coisa. É o mais lúdico também, não? Muito. Porque assim, né? O brincar você aprende assim. Só que, cara, tem muitos anos que eu saí da sala, né? De aula, assim, oficial. Mas a gente briga até hoje para as pessoas entenderem que brincar é sério, né? Que criança aprende brincando. Que o trabalho é brincar, né? Não é você ficar lá na carteira, escrevendo em folha, em papel. Não, não é. E aí, bom, então trabalhei muitos anos nessa escola, mas o que acontecia? Me consumia essa coisa da carteira, sentadinha. Eu falava, gente, tem que ter um jeito, não pode ser só assim, né? Tem que ter um jeito dela descobrir isso, ela foi fazer o diagnóstico de TDAH. Não, mas o diagnóstico foi bem depois? Porque eu tinha 18, 19, 20. E era inquieta. O que veio primeiro? Veio primeiro na minha vida a chegada do Rubem Alves, que é um autor que é filósofo, que é educador, que é que você terapeuta, psicanalista, fã, virginiano como eu. E aí o que aconteceu? Um dia caiu na minha mão um livro dele que chama Conversa com Quem Gosta de Ensinar. E eu, quando li aquele livro, ele questionando exatamente essas coisas, eu me senti super representada. Eu falei, gente, uma pessoa assim, top, que referenda... nesse universo escolar? Que nesse momento era. Porque eu trabalhava numa escola de irmã. Você imagina, era tudo, sabe, assim, encaixadinho, quadradinho. Você levou no bico, né? No Somebody Love. E eu ali naquele meio. Mas eu acho muito legal, porque eu encontro os meninos hoje, e eles contam, tia, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro... Então, olha que marca delícia que você deixa na vida das pessoas. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Aí eu dava aula, aí eu já era coordenadora, porque eu dei aula há muitos anos, passei para coordenação. Na coordenação, eu fui fazer um seminário e assistir a palestra de uma médica falando sobre TDAH. E aí eu fui olhando ela falando, gente, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Tem outra pessoa que também está achando que tem. Então.
E aí, né, hoje é uma coisa mais, né, mais, assim, todo mundo conhece um pouco e tal, mas na época era ainda começo, né? Pelo menos para mim. Eu não tinha esse acesso de ficar... Porque a gente sempre tem os nichos, né? Então você tá um pouco ligado Mas eu àquele acho seu que é nicho. de um pouco tempo para cá, que começou a ter tanto Mas, diagnóstico. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a tratar isso. Por quê? Porque o TDAH, ele tem um impacto, o mais importante de todos, é na sua autoestima, né? Por quê? Você é a pessoa que não consegue o que todo mundo consegue. Então você não consegue Como ficar assim? quieto no lugar. Não consegue. Eu vou remeter lá atrás, né? Tá. Consegue, que eu digo, dentro dos padrões. Tá. Você é a criança que não assenta, você é a criança que não... eu nunca tive esse problema, mas eu tenho muitos pacientes hoje que não conseguem acabar de copiar do quadro, que o professor apaga antes, a pessoa que dispersa com uma coisa quando você veja, a pessoa que esquece isso, que esquece aquilo, que derruba as coisas. Nossa, derrubar coisas... O maior xingamento da vida era: você é estabanada demais. Essa palavra, estabanada, ela era para mim o fim. Que eu era essa pessoa que passava na mesa, barrava no copo, quebrava. Minha mãe, a gente limpava, né? Às vezes assim, vai limpar alguma coisa e fala assim: não, aqui não mexe não, deixa que eu limpo. Não. Então, vai pro trabalho pesado. Então, e aí o que acontece? Eu fui colocando essas coisas desde a infância nesse lugar. Né? Você vai encaixando aquele quebra-cabeça. Então não é porque eu não posso, não é porque eu não consigo, é porque... E quando você entra nessa que você não consegue, você começa a mexer com a autoestima. Então a grande demanda do TDAH é a autoestima, porque quando a criança chega para você, a criança chega para mim, eu começo a conversar com ela e tal, vamos fazer uma coisa e tal, e eu ofereço para ela atividade, ela olha e fala para mim assim: isso eu não consigo. Então eu já vejo que ela já está tomada por esse sentimento de incapacidade que mexe com a autoestima demais. Quando você foi diagnosticada, foi um susto? Ou você meio Foi um alívio. Foi libertador. Falei: nossa, gente, eu sou uma pessoa normal, eu tenho tratamentos que eu sinto tem nome. Né? Porque a minha cabeça, até hoje é assim, né? Ela não para. Ela fica estartada o tempo todo, e ao longo do tempo você vai aprendendo a lidar, mas primeiramente você precisa facilitar esse tratamento, né? Às vezes medicamentoso. Por quê? O que funciona, por exemplo, para mim, o que funciona? Para me regular: exercício físico, boa alimentação, sono de qualidade. Se eu tiver com essas 3 coisas, eu tô bem. Eu sou uma pessoa com TDAH, mas eu tô reguladinha. Se acontece alguma coisa que me tira muito do prumo, né? Por exemplo, a vinda da Casa Ninho foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Porque eu nunca fui gestora, assim, de uma coisa minha, responsável por aquilo. Tem quanto tempo, né? o Casa Ninho? Casa Ninho fez 3 anos. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Né? Eu já fui diretora, eu já fui coordenadora, eu já fui... Mas assim, aqui olha... Não tem solução? Não, tem que ter, e é você que vai achar, né? Somos 3 sócios, cada um de uma área, para cada área, cada um acha a sua solução, né? E a Casa Ninho é para o atendimento a crianças atípicas. Isso. E a gente vai chegar nele, porque vamos ficar na história que eu tô com uma curiosidade. Você foi diagnosticada com TDAH. Desde sempre já vinha querendo romper realmente esse tradicionalismo que você acha que não funcionava, que era um aprendizado mais seco. Né? E aí, do TDAH te mandou para um CRAS. Você foi para doenças? Não, aí eu fui muito... Aí antes disso eu ainda fui para outros lugares. Mas por causa do diagnóstico ou não? Como funcionária. Ah, tá. Entendeu? Eu fui trabalhando sempre na área de educação. Sempre nessa área. Mas aí, por exemplo, eu saí da área da educação formal da escola e fui para a educação que a gente chama informal, porque eu trabalhei nas creches, coordenei o serviço de creche, quando creche ainda era da assistência social e não da educação. Então eu estava lá quando a gente fez a transição da creche, do cuidar para o educar, né? Uhum. Eu fui para Casa do Pequeno Jardineiro, fui para Casa da Menina Artesã, PROMAD, programas de primeiro emprego. E esses programas são sociais da Prefeitura de Juiz de Fora? Da Prefeitura de Juiz de Fora.
Seria um atendimento a crianças em vulnerabilidade? Adolescentes, né, que já têm idade para a proposta do primeiro emprego. Olha que viagem. Aprendiz. Aquelas assim, olha que viagem. Você saiu da educação de freira. Sim. Teve o diagnóstico, nesse meio, né, o diagnóstico, mas foi caminhando para ver uma outra realidade social de criança, foi para adolescente, em situação de vulnerabilidade. Imagina a problemada que devia ter ali para parar. Só fazer esse coisa no CRAS, reunir tudo isso para montar um ninho. É isso aí. Foi isso? Foi isso. Foi isso. Caraca, cara. Sabe por quê? Eu precisava, assim, né? Eu não sei, eu sou espiritualista. Você não acha que é um chamado? Acho. Que é uma coisa que você está sendo o tempo inteiro, igual um bonequinho, colocada num agora para cá, agora para lá, agora para seguir o seu propósito? Então, olha só, quando eu trabalhava na rede particular, foi muito interessante, porque eu saí da escola numa situação assim muito ruim, né, num desentendimento com a direção e tal. E eu já trabalhava lá há quase 20 anos. Então, eu morri quando eu saí. Falei, nunca mais na vida eu vou fazer nada. Eu fiquei doente, meu cabelo caiu todo, eu tive um problema nas mãos, eu fiquei com a mão toda ferida. Essa depressão, enfim. Isso durou, eu saí em abril, isso foi até janeiro, quando eu fui para a prefeitura. E na prefeitura... De abril para janeiro do ano seguinte? Do ano seguinte. 8 meses eu fiquei parada. Parada? Doente? Doente. Deprimida? Doente, assim. Todas as demandas de quem ficou infeliz, né? Uhum. Enfim. Aí, o que aconteceu? Eu costumo dizer... Já ouviu falar do monge que empurra a vaquinha morra abaixo? Já ouviu essa história? Não. É assim, um monge... Eu vou contar rapidinho, tá? O monge vai com seu discípulo visitar um lugar, uma zona rural e tal. Então eles entram numa casa de uma família e essa família relata para eles que o único bem que eles têm é uma vaquinha e dessa vaca eles tiram leite, fazem queijo, vivem com aquela coisinha ali, né? O leite que vende, o queijinho que faz, pouca coisa, uma vidinha bem restrita mesmo. Aí eles estão indo embora. O monge vira para o discípulo e fala com ele assim, volta lá e empurra aquela vaca precipício abaixo. Aí o monge fala com ele, mas a única coisa que eles têm, vou acabar com a vida deles. Ele fala, vai lá e empurra. E assim foi feito, empurrou o precipício abaixo, a vaca morreu. Foram embora. Passados 2 anos, volta o monge com esse discípulo no mesmo lugar. Chegaram lá, a casa toda reformada, toda bonita, toda cercada, cheia de galinha, cheia de pato, com uma horta imensa, e com várias coisas. Aí o discípulo, surpreso para o monge, falou, o que aconteceu aqui, né? Aí foram perguntar. O dono da casa vira e fala, não, a gente tinha uma vaquinha, a gente vivia dela, mas ela caiu precipício abaixo, a gente teve que aprender a fazer outras coisas. Conclusão. Aí a gente começou a plantar, a gente começou a criar galinha, a gente começou... Exato. Saiu da zona de conforto. Foi isso que aconteceu comigo. Minha vaquinha foi morra abaixo. Quase que você foi junto agarrada no chifre. Quase que eu fui junto. Ali, na orelha. Mas me abriu um mundo que eu nunca conheceria se não fosse isso. Porque eu estaria lá até hoje. Né? Cara, eu não imaginava. Tudo para você se reconstruir. Exatamente. Você tem que ruir. Encerrar um ciclo, né? Porque hoje você é muito mais feliz. Sim, e aí o que aconteceu? Eu conheci esse outro lado, o lado da vulnerabilidade, o lado que é um lugar, uma coisa que eu nem imaginava que existisse aqui em Juiz de Fora, sabe? De coisas de tanta pobreza, de tanta miséria, enfim. Então fui para esse outro lado aí, dali eu fui para a creche, da creche para os programas de primeiro emprego, os programas de primeiro emprego para o CRAS, que é o centro de referência, trabalhei com condicionalidade do programa Bolsa Família, aí comecei a voltar para a escola para ver por que essa criança não está indo, por que o Bolsa Família está suspenso, e o que tem na casa dessa criança, então o que a gente precisa resolver aqui e tal. Olha de fora, olha de fora, toda essa sua jornada, qual o aprendizado que você tira para chegar até aqui? Nossa Senhora, eu acho assim que o que tem que ser já é. Esse é o aprendizado. Já é desde sempre, né?
Não adianta a gente ficar... a caminhada da gente, ela segue aquilo Do seu destino. que é parte daquilo que a gente está construindo. Não tem saída. Não tem saída no sentido de você vai chegar lá, né? Já está lá para você, né? Você já construiu isso na mente, digamos assim. O caminho é no tempo dele. E mas você nunca fez força contrária. Você deixou o destino te levar. Porque o que a gente precisa fazer força não é da gente, né? É igual sapato. Se você precisar fazer força para servir no seu pé, não é para você calçar. Olha! Não é? Olha. Então as coisas são, isso aqui não deu certo. Não tem um motivo para não dar certo. Mas na hora a gente não sabe, tá? Não é assim. Só sofrimento. Não, deixa pra lá. Não é assim. Na hora você sofre, Eu quero você briga, sapato. mas depois você vê. Exato. Vai, aquilo arranca seu calcanhar fora, você põe band-aid, né? Mas assim? não tem jeito, né? Mas depois você fala, gente, né? Não era. Então, enfim. Fui pro CRAS, aí tive uma proposta quando eu estava lá já estava no final, assim, eu já tinha tempo para aposentar, porque eu comecei a trabalhar muito nova. Recebi de uma amiga uma proposta para atender em clínica. Ela tinha uma clínica, eram 3 sócias, uma saiu, ela me convidou, falou, você não quer entrar no lugar dessa e tal? Eu entrei, e aí comecei a atender, eu costumo dizer assim, crianças que não aprendem como a escola ensina. Porque aprender, todo mundo aprende. Mas às vezes você não aprende daquele jeito que a escola está te ensinando. Então a escola precisa mudar a forma de ensinar, né? Louvas, que é o nosso... O que você falou lá atrás. Exatamente. Isso. Instintivamente. Te empurrou. É muito interessante, não é? Aí pronto, aí comecei a trabalhar com essas crianças. Apareceu o primeiro autista na minha vida, que eu me lembro muito interessante, que a pessoa que me indicou falou, você é uma criança com TEA. Eu falei, TEA? O que é TEA? Você vê, não era meu nicho, né? Então eu não tinha... Meu nicho eram outras coisas, era aprendizagem, era a forma como o cérebro daquela criança trabalhava para aprender, como ela descobria caminhos para aprender, né? Aí comecei a trabalhar com essas crianças. Depois mudei de clínica, porque aí essa sociedade terminou, e eu fui para outra clínica. Aí esta clínica já era uma clínica que trabalhava com análise do comportamento aplicada, com ABA. Uma pessoa que eu aprendi muita coisa, muito, muito competente, muito estudiosa, muito bacana. Mas eu trabalhava lá como psicopedagoga, então eu agregava nesse trabalho e fui aprendendo as coisas da análise do comportamento. E aí, Marcelo e a Aline, que são os meus sócios, a gente pensou nessa proposta de ter um espaço dos não. O que é um espaço dos não? Eram coisas que eu vivia nesse processo, mas que eu achava, entendia que podia ser de forma diferente. Como sempre, eu não queria aquilo que estava ali, eu queria outro jeito, né? Então nós começamos a pensar alternativas de adequar a ciência, né? Porque a terapia ABA, ela é uma ciência, né? A análise de comportamento é uma ciência. Ciência exige registro, ciência exige acompanhamento, não pode ser uma coisa assim, vou lá embaixo, né? Tem tudo uma metodologia. Tem uma metodologia, mas a gente queria essa metodologia além da mesa. Porque a gente tem a história de ABA ser a criança na mesinha e você trabalhando com aquela criança ali o tempo todo, a criança não pode levantar e tem espaço até que... Essa terapia que não pode levantar, que você tem que ficar, é um estímulo e você vai medindo? São treinos que você vai fazendo, quanto a criança acerta, quanto a criança erra e quanto o que a gente precisa reelaborar ali. Entendi. A gente tem mesinha, tá? A gente também faz treinos, porque tem muitos treinos que eu não consigo, eu preciso desse espaço mais estruturado, eu preciso desse espaço mais controlado, tá? Mas a gente descobriu que a gente pode fazer aba no quintal, em cima da árvore, no chuveirão, com a piscina de bolinha, na rede. Então, a gente usa essas estratégias, né? Uhum. E com isso a gente foi trabalhando
numa forma de aba naturalística, ou seja, trabalhando com aquilo que é do interesse da criança, que é da vontade da criança, que é o engajamento da criança, de forma científica, estruturada, trabalhando com seriedade, mas o brincar. A ciência com o lúdico. Exatamente. E de acordo com do tempo dele, Exatamente. do que ele gosta, que é mais fácil de... Eu não entendo, mas eu acho que é mais fácil você conquistar aquela criança ou adolescente, a pessoa, fazendo, né, estimulando o que ela gosta, através Muito do que mais ela fácil, gosta, né? Muito, e você pode adaptar para aquilo que ela gosta, né? Uhum. Então, a gente usa muito isso aqui na Casa Ninho. Aí a gente queria um nome da casa aqui, porque eu queria uma casa de acolhida, em primeiro lugar. Porque as nossas famílias, tudo para elas é muito difícil, é muito cansativo, é muito estressante. Tem que brigar com o plano para ser atendido. Tem a escola que precisa de uma adequação toda especial para esse atendimento. Se vai levar no shopping é um problema porque a criança grita, as pessoas reclamam. Se vai no cinema, então tudo. Então a gente pensou nesse lugar que acolhesse essa família em primeiro lugar, acolhesse essa criança, acolhesse o nosso funcionário, né? Porque as pessoas que estão aqui também, que fosse um lugar de acolhida geral, não é só para a nossa criança. E você conseguiu? Muito. Muito, eu acho que a gente tem uma proposta, assim, a gente tem uma casa aberta, que é uma casa que se você chegar aqui agora e falar assim, eu quero conhecer a casa, eu vou abrir a porta e vou falar para você, ó, a casa está em funcionamento. Você vai ver crianças, às vezes, com um comportamento mais inadequado, você vai ver qualquer situação, criança na cozinha, criança no banheiro, criança trocando fralda, Eles cozinham, criança cozinhando. Mas é isso que a gente tem. Então não tem essa coisa de casa fechada, que você não entra, tem que agendar, nada disso. E a gente também fica muito disponível ali, sempre tem um de nós para receber alguém. Uma família que chega com uma demanda, um funcionário que chega com uma demanda, uma criança, faz, né? Adoro, amo muito, 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 muito. Você fala com tanto amor. Então, e eu acho que isso é, assim, o sucesso da nossa casa é disso, sabe? É de você fazer, não é assim, você faz porque... não, eu faço porque a gente gosta, eu faço porque eu acredito. Falando de sucesso, me conta o sucesso que você conseguiu aqui. Você trata em quais níveis? Por exemplo, autista... Suporte 1, 1, 2 e 3. Tem como o de suporte 3 ter alta, por exemplo? Tem. O que acontece? O suporte 3 é aquele que precisa de muita ajuda para fazer as coisas. E qual que é nosso objetivo? É que o 3 venha para o 2. Que o 2 venha para o 1. Você já conseguiu isso? Muitas vezes. Me conta A um gente caso tem emblemático crianças... aqui que você lembra? Então, a gente tem crianças, por exemplo... Eu vou te falar assim, a gente tem muitos casos emblemáticos, né? Porque o nosso primeiro momento aqui o que traz primeiro a criança? Normalmente, o atraso de fala, ele é muito significativo. Então, às vezes, a criança não fala, o que leva a família em busca do diagnóstico. E, às vezes, por causa de não falar, ela culmina lá no diagnóstico de autismo. Então, por exemplo, eu tenho aqui várias crianças que chegaram sem falar palavra. E que hoje, eu tenho um pequenininho aqui de 5 anos que faz filmagem para o canal de YouTube. Ele não falava? Nada. Em quanto tempo Nada. Isso? Tem 2 anos que ele está com a gente. 2 anos? 2 anos. Então ele saiu do mudo para o canal do YouTube? Para o canal do YouTube. Cara, isso deve ser... Por isso que você gosta tanto. Com muito... E é tudo assim, são pequenas coisas, né? Porque a criança não fala, por exemplo. Se a criança fala oi quando passa por você, você já... Nossa Senhora, olha muito que... Bom, né? Pediu uma coisa, né? Porque a gente... É muito interessante, porque no nosso caso, você treina coisas muito óbvias, né? Você treina, por exemplo, a criança vai lavar a mão, né? Você fala, meu filho, vai lá lavar a mão. Ele olhou, ele aprendeu. A nossa criança não. Você tem que colocar para ela lá, abrir a torneira, molhar a mão, pegar o sabão, ensaboar, voltar o sabão para o lugar, enxaguar a mão, fechar a torneira, enxugar a mão, jogar o papel no lixo e sair.
Então, quando você, por exemplo, a criança já vai lá e já faz esse processo todo, Nossa, uma vitória. uma vitória. Você já Uma alfabetizou. vitória. Já alfabetizei. Então, esse caso é maravilhoso, porque ele era um pré-adolescente, difícil, comportamento muito difícil. Quando você fala comportamento difícil, é agressivo? Opositor, né? Não vou fazer, não quero, Entendi. eu não gosto, eu quero ir embora para minha casa, entendeu? Uhum. E aí o que aconteceu? Esse menininho, ele veio para mim, tipo assim, ó, ele não vai aprender porque ele não tem memória de trabalho, a mãe quer que ele leia, mas ele não vai ler. E ele é muito agressivo, ele agride verbalmente, ele agride fisicamente e tal. Tá bom, então vamos lá. Então aí começamos o trabalho e aí seguimos com essa questão aí, porque a gente vai trabalhando com reforçador, o que a criança gosta, né? Então vamos fazer isso, depois a gente faz aquilo. Como é a vida, né? Uhum. Eu faço, a pessoa fala, mas aí você troca. Troco, porque na vida a gente também troca. O tempo não todo. troca? O tempo todo. Eu trabalho por dinheiro. Exatamente, né? Para começar. Exatamente. Então a gente começou. E ele tinha uma fixação com jogo de videogame. Só que os jogos de videogame, a maioria deles é em inglês, né? Os nomes são em inglês, tudo fala em inglês. E eu falava, gente, onde eu vou buscar para começar? Porque eu queria começar com ele com coisas que fossem interessantes. E aí eu fui pegando objetos que tinha no jogo, eu jogava com ele e via que lá no jogo tinha uma mesa, tinha um cone, tinha um boneco, o boneco tinha uma luva. E a gente foi começando a usar essas palavras com um processo que a gente chama equivalência de estímulo, que é muito eficiente para alfabetizar crianças com transtorno do espectro autista. E ele adorava máquina, trator, rolo compressor, e as marcas, eu aprendi Caterpillar, que é marca de, entendeu? E aí ele aprendeu a ler com estas palavras. A gente veio desse interesse dele, fazendo esse processo da equivalência de estímulo e emergindo novas palavras até ele ler. E ele lê fluentemente. A gente levou menos de 1 ano para alfabetizar ele. Olha. Uma coisa impressionante. Então, não tem quem não aprenda. Aprende. O que você precisa? Vínculo, né? Você precisa estar vinculado àquela pessoa, você precisa ter afeto, porque sem afeto não há aprendizagem. Você pode apontar para mim um professor que você amou na sua infância, na sua adolescência, eu aposto que foi a matéria que você se dava melhor, e aquele que você odiava, que você nunca conseguiu aprender a matéria. Aquela assim, física ou cure. Entendeu? Nunca aprendi, porque também não gostava. Então, isso é muito importante. Você respeitar esse tempo, sem esquecer que a gente tem um marco de desenvolvimento. Então, essa história, cada pessoa tem seu tempo, não é verdade. Né? A gente tem um marco, você pode variar um pouquinho, mas uma criança de 4 anos que não fala nenhuma palavra, ela não está no tempo dela, ela precisa ser cuidada. Tem que ter um olhar criterioso, né? Muito criterioso para tudo, para a criança, para a família, para o diagnóstico, né? Ah, mas hoje em dia é moda, tem muito autista. Não, gente, hoje em dia tem diagnóstico, que antigamente... Você não concorda que você acha que era subnotificado antigamente e hoje está sendo notificado dentro da normalidade ou está tendo realmente um exagero? Acho que é um pouco de tudo. Um pouco de tudo assim, né? Acho que a gente tem uma questão aí da subnotificação, porque a gente não tinha esse diagnóstico, né? Acho que os médicos, por exemplo, as pessoas estão mais atentas, conhecem mais. Acho também que a gente tem que ter muito cuidado, porque você pode ter características do transtorno, mas não ser um transtorno, porque um transtorno, ele precisa ter um impacto na sua vida. Ele precisa tornar a sua vida mais difícil. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não faz contato visual, mas não faz diferença para sua vida, então, tudo bem, você tem uma característica, mas não tem um impacto. Esse né? olhar que a gente tem que ter. Muito até criterioso. Que ponto está impactando. Muito. Porque você foi uma coisa bem assim, né? Você tinha facilidade de aprendizado, então isso não seria um revés para um diagnóstico, por exemplo. Mas você tinha TDAH e isso te fez sofrer mais à frente. E uma coisa que eu, assim, rápido, só para a gente concluir a questão do TDAH. Com essa questão da autoestima, que você fica
com a autoestima ruim, você começa a buscar, porque você vai ter que ter pertencimento em algum lugar, certo? Você não vai ter o pertencimento no grupo top da sala, por exemplo, porque o grupo top não quer uma pessoa que esquece, que não termina, que não faz, que não sei o quê. Então, você tem uma coisa de estar à margem. E às vezes as pessoas que estão à margem são as pessoas que se juntam ali em alguma situação. Então, essa pessoa que está à margem, mas ela não está brilhando, que eu digo assim, ela não está conquistando de uma forma positiva, ela vai conquistar de outras maneiras. Então, o TDAH, por exemplo, ele tem um lado muito importante no diagnóstico de compulsões, né? Compulsão alimentar, uso de droga, uso de álcool, compra, várias, né? A pessoa compra muito, a pessoa come muito, a pessoa bebe muito, a pessoa fuma muito, a pessoa... Isso é uma coisa, é ciência, né? São dados que comprovam isso. Então, quando você começa a ficar à margem, você começa a ir por um caminho que não é legal, você acaba, muitas vezes, chegando neste caminho de compulsões, de uso de coisas que não são legais, né? Porque você tem que ter pertencimento em algum lugar. E, às vezes, é ali que você vai ser acolhido para esse pertencimento. Então, a gente não pode negligenciar nada, nenhum transtorno, nada. A gente precisa cuidar com amor, com carinho, caminhar para onde isso pode ir, como que eu posso orientar as famílias que precisam muito de orientação. Não é só o tratamento da criança, do adolescente, a gente precisa acompanhar essa família, ajudar ela a pensar estratégias que ficam, né, que vão lidar melhor com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto às vezes, né? Então, tem assunto para... Ai, para 10 episódios. Ai, Ludmila, muito bom ter você aqui com a gente, sabe? Eu que agradeço. Acho que na internet hoje a gente tem acesso a muitas informações, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro. É verdade. E ao ser bombardeado, obviamente, a gente é atacado por fake news, por factoides. Sim. Ou até o contrário, né? Por uma realidade hipervalorizada que não condiz com a vida daquela pessoa. Também. Isso confunde a gente. Então, quando a gente pega pessoas que nos agregam, né, que trazem informações não só pertinentes, mas inspiradoras mesmo, de saber que, no fundo, todos nós temos um propósito. E o mais interessante, a Casa Ninho, ela tem um programa de capacitação de escolas, que chama Capacitar para Incluir. Então, de uma forma ou de outra, eu voltei lá no início. Olha bem. Né? Eu fiz todo esse caminho para voltar lá, para ajudar a escola a acolher com competência, com cuidado e com conhecimento essa criança que fui eu nesse mundo. Era você, todo criança, você não aceitando, né? Isso aí. O que é o padrão. Isso aí. Capacitando e voltando para resgatar isso aí. essa turma toda. Isso aí. Muito obrigada. Eu queria ver eles cozinhando. Adorei. Então, hoje não vai ter cozinha, né? Porque hoje foi dia de compra. Você vai ter que voltar aqui depois. A gente pode. A hora que você Ele queria o pão de queijo. Então, ó. A bolinha de queijo deles é maravilhosa, o pão de queijo deles é maravilhoso. Tem receita tem colada beijinho. Assim, se eu fosse vocês, voltava. Vou voltar. Tá? Eu vou botar a rotina para vocês saberem. Hoje tem. Aí a gente der um tempinho, pode vir. Vem fazer um lanchinho de pão de queijo, de bolinha de queijo, de tudo. Olha, autonomia que todo mundo precisa, né? Qualidade de vida e autonomia. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Ai, que lindo. É esse. Gente, obrigado por ficar com a gente até aqui. Gostou? Toca o sininho, compartilha, manda uma mensagem, porque eu acho que tem muita gente precisando ouvir isso. Obrigada, gente.